Graças e paz, meus irmãos, amém. É motivo de grande alegria, grande felicidade estarmos na casa do Senhor e principalmente num culto tão lindo como esse, que já aconteceu o batismo, agora ceia, e é uma grande felicidade. Um amigo, pastor Walter Nascimento, ele sempre dizia uma coisa, e eu vou repetir hoje, agora de manhã: já poderíamos ir para casa agora, porque nosso Deus já falou grandemente aos nossos corações, mas Ele ainda quer falar um pouco com a sua igreja. Eu queria primeiro agradecer à igreja, Emanuel, a sua liderança, porque, meus irmãos, eu tenho vivido aqui como membro da igreja há 2 anos, esse mês completam 2 anos, e tenho aprendido muito caminhando com os pastores e com alguns líderes da igreja. E é motivo de grande felicidade. Tem acontecido algumas coisas na minha vida. Essa igreja que eu fui ordenado ao ministério pastoral em novembro faz 1 ano, e tenho tido a oportunidade de realizar algumas coisas inéditas na minha vida, realizar algumas coisas pela primeira vez. No final de semana passado aconteceu isso. Fui convidado pela irmã Deise e a liderança do Ministério Infantil, Vencedores com Cristo, para participar aqui da EBF, para pregar para as crianças. Eu representei aqui o José do Egito. E, meus irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Desde os meus 16 anos eu tenho a oportunidade de pregar, e já faz um bom tempo, já faz mais de 20 anos isso. Mas eu não lembro a última vez que eu fiquei tão nervoso para pregar como aconteceu a semana passada. Para os irmãos terem uma ideia, eu liguei para um amigo meu que trabalha já há um tempo com criança, perguntando como é que fazia, quais eram as dicas e tudo. Conversei com outras pessoas também no seminário, e foi muito interessante, mas eu fiquei muito nervoso. Foram 3 pregações. Na primeira, que foi no sábado de manhã, eu entrei como José, e eu estava tão nervoso que eu não sabia se eu era José de fato, se eu era o pastor Miguel. Eu saía falando para eles na primeira pessoa, na terceira pessoa, e foi aquela confusão, mas graças a Deus no final deu certo. A irmã Luana me deu uns toques, me ajudando nesse sentido, e foi assim, um motivo de grande felicidade. Mais de 100 crianças aqui, e foi muito bom. Para os irmãos terem uma ideia, eu tive uma ideia no finalzinho, assim, no início da pregação, de levantar aqui o batistério, a tela, e do batistério ser o local onde os irmãos iriam jogar José, porque a pregação era dividida em 3 momentos. Então eu tive a ideia de fazer aqui o batistério como o buraco que os meus irmãos iam me jogar. E aí conversei com o pessoal, deu certo sair por aqui. Quando eu saí por aqui, as crianças começaram: nossa, o que é que vai acontecer? Vão matar ele. E aí, quando eles perceberam, eu me joguei. Só que foi muito em cima da hora. E aí, quando eu me joguei, eu caí, meus irmãos, de um jeito. Eu caí de um jeito que aí, olha o que aconteceu, mais ou menos, tem acontecido. E aí eu só vi as crianças dizendo assim: nossa, ele morreu. E eu fiquei muito feliz que eu consegui passar a mensagem, Só que quando eles saíram por aqui, para ir para a salinha, eu fiquei tão empolgado que eu saí para cumprimentar eles. Aí eu estou ali na porta, quando passa a primeira criança, olha para mim e falou: o senhor não morreu? E aí eu me liguei que não era para estar lá, e aí eu voltei correndo para o batistério. Mas, meus irmãos, uma bênção, Deus tem me ajudado muito e tem sido muito bom caminhar com os irmãos. E refletindo um pouco no tema que a igreja está se propondo a trazer, que é presença, eu fiquei pensando e refletindo nos últimos dias, o que é que a nossa presença tem mostrado ou tem transmitido no nosso dia a dia. A gente já falou aqui que presença é ser sal, é ser luz, é ser presença de Cristo, mas hoje eu queria trazer uma perspectiva de que a nossa presença nos lugares onde Deus nos envia tem que transmitir e tem que representar a cruz. Foi muito bom ter o batismo e também a ceia, porque são momentos dos quais nós percebemos que a cruz de Cristo estava ali de forma indireta. Porque, por exemplo, a ceia, ela vem apontar para a volta de Jesus Cristo, que subiu naquela cruz, morreu, mas ressuscitou. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 16.
Mateus capítulo 16, você deixa a sua Bíblia aberta, vamos ler a partir do versículo 21 até o 24. Esse é um texto que infelizmente muitos de nós têm fugido no decorrer da nossa vida, porque é um texto que vem falar exclusivamente de sacrifício, de levar a cruz. E parece que com o passar do tempo, a igreja tem se acomodado no sentido de que ter uma vida ao lado de Cristo é ter uma vida de sacrifício diariamente. Não quer dizer que será uma vida triste, não, porque nós não esperamos para essa vida, esperamos para a vida futura. Então nós temos esperança daquilo que vai acontecer conosco, baseado naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Mas infelizmente muitos têm fugido dessa perspectiva, porque a nossa vida vitoriosa está diretamente ligada à cruz e àquilo que Jesus Cristo fez. Infelizmente, nas últimas décadas têm entrado teologias nas igrejas que têm afastado o valor da cruz do Calvário. Teologia liberal, por exemplo, que vem anular aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, que esses teólogos vêm afirmando dia após dia de que Jesus Cristo, ele morreu sim, mas ele não ressuscitou de verdade, ele ressuscitou apenas no coração, nos corações dos discípulos. E de que tudo aquilo que existiu com relação à morte e ressurreição de Jesus Cristo não foi algo histórico de fato, mas algo que eles inventaram. Uma teologia liberal que infelizmente entrou muito forte na Europa, e nós conhecemos o contexto da Europa, que muitas igrejas têm fechado. Além da teologia liberal, tem a teologia da prosperidade, que aí sim vem fugindo completamente da questão do sacrifício, de que eu e você precisamos nos sacrificar dia após dia para seguirmos o nosso mestre. Porque a teologia da prosperidade diz que tudo que nós queremos ou podemos pedir ao Senhor, Ele vai nos abençoar muito nessa vida. E nunca aponta para a vida futura, nunca aponta para a volta de Jesus Cristo. Eu tenho ficado muito triste porque a cruz, que representa a liberdade, muitas igrejas têm deixado de pregar em seus púlpitos. Viver uma vida de sacrifício, dizia Russell Shedd, não é para os super crentes, é para o servo. Porque só o servo, cheio do Espírito Santo, pode viver de fato a vida e a morte de Jesus Cristo representada na cruz. Somente o servo, cheio do Espírito Santo, pode pronunciar aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida através da cruz. Meus irmãos, infelizmente, muitos até falam de alguma forma dessa jornada de sacrifício, mas a sua vida não mostra que ele iniciou de fato essa jornada. A Bíblia, a mensagem da Bíblia, desde o Antigo Testamento, vem apontando para a cruz do Calvário. O homem, quando pecou e quebrou totalmente a comunhão com Deus, a partir desse momento, em Gênesis 3:15, aponta para um momento que seria o momento da redenção da raça humana. Não por nossos méritos, mas por conta da cruz. Sem a cruz, eu e você estaríamos perdidos, condenados à morte. Mateus, capítulo 16, versículo 21, diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum vai acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Sai daqui, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Meus irmãos, interessante que Cristo, ele se revela à humanidade de forma progressiva.
Se você for em Marcos, capítulo 1, versículo 1, vai falando ali, Marcos vem falando no seu evangelho, de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E com o passar do ministério de Jesus Cristo, nos seus 3 anos, ele fez muitos milagres, muitos prodígios. Jesus Cristo dava muitos sinais de que ele era aquele que o povo estava esperando. E tudo que Cristo fazia apontava para a glorificação de Deus. Tudo que Cristo fazia apontava para que, enfim, chegou o momento de restaurar a comunhão entre Deus e o homem caído. Quando a gente lê esse texto e entendemos que Jesus Cristo falava diretamente aos seus discípulos, aprendemos ali várias lições. E essas lições eu queria trazer hoje de manhã para a gente refletir um pouco. A primeira lição, no versículo 21, é que Jesus Cristo, diz assim: Jesus Cristo, desde esse tempo, começou a mostrar a seus discípulos. Jesus Cristo, ele caminhou 3 anos, e seu ministério de vários milagres e vários prodígios, ele tinha ao seu lado discípulos, não só os apóstolos que ele escolheu, mas também outras pessoas que o seguiam. E meus irmãos, quando nós analisamos e pensamos no tema que é presença, o que é que eu e você temos feito com relação a esse ensinamento que Jesus Cristo nos deixou? Eu estava pensando, e já estamos no mês de agosto, já passamos aí boa parte do ano, já estamos na reta final do ano. Dizem que quando termina julho, o ano passa voando. Daqui a pouco entraremos no ano 2020, e quando chegar mais ali em dezembro, nós novamente vamos usar de muita hipocrisia conosco mesmo, e vamos começar a falar para nós, de frente do espelho, de que esse ano, o ano 2020, será um ano diferente. Será um ano que a gente vai ler mais a Bíblia, será um ano que eu vou orar mais, será um ano que eu vou me dedicar mais à igreja, será um ano que eu vou investir na obra missionária, será um ano que, enfim, farei um discípulo. E aí chegará o ano, passará o ano, nós vamos nos envolver com as coisas desse mundo, com o trabalho, com os estudos, enfim. E onde estão os nossos discípulos? Onde estão aquelas pessoas que você, entendendo a mensagem da cruz, você vai compartilhar? Jesus Cristo, ele tinha, em vários momentos dos evangelhos, ocasiões que ele se colocava do lado dos discípulos e ensinava os discípulos como deveria acontecer e como deveria proceder as coisas desse mundo. Mas infelizmente muitos de nós, apesar de termos a presença em vários ambientes, infelizmente não estamos fazendo discípulos. Não estamos deixando a marca da cruz no coração das pessoas. Jesus Cristo, ele sempre ensinava. Aquilo que você tem aprendido, não guarde para você, passe. Repasse para outras pessoas, para que eles possam entender a mensagem da cruz. De que todos nós somos pecadores, e se não fosse a cruz do Calvário, nós estávamos perdidos, condenados ao inferno. Mas se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Interessante é que Jesus Cristo, ele ensina isso aos seus discípulos, e serve de muito aprendizado para todos nós, porque ele ensinou que era necessário seguir para Jerusalém. Quando ele ensinou aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos que era necessário que ele morresse. Era necessário que aquilo que iniciou há muitos anos atrás, com o pecado, fosse quebrado. E só seria quebrado através do sangue dele derramado na cruz do Calvário. E essa é a mensagem que Jesus Cristo nos convoca a compartilhar. A mensagem de salvação através da cruz. Você é convocado, cada um de nós aqui somos um missionário. Cada um de nós somos um missionário. Uma vez, participando de uma viagem missionária, um índio que era pastor de uma tribo, ele falou, e é bem conhecida essa mensagem, dizendo: se nós não somos um missionário, nós somos um campo missionário. Se a gente não age como missionário, nós precisamos ser alcançados.
E meus irmãos, o que mais cansa, e eu estou tendo essa oportunidade plantando uma igreja, o que mais cansa o pastor, pelo menos a mim, pastores, não é você estar na rua realizando um projeto missionário, não é você vir para aqui pregar para mais de 100 crianças que são bem agitadas, não é você organizar uma viagem missionária, não é você ajudar os pobres, não é você dar gabinete e tentar trazer esperança às pessoas que estão tendo seu casamento destruído, filhos envolvidos com droga, não. O que mais cansa o pastor é evangelizar o crente, de que ele precisa ser crente, de que ele precisa se converter, porque parece que você fica enxugando gelo. São pessoas que têm muitos e muitos anos na igreja e agem como criança na fé, agem como novo convertido, e olhe lá, nem todo novo convertido. Sabe, meus irmãos, e o que Jesus Cristo estava ensinando ali a seus discípulos é que, de fato, todos nós temos uma missão, e essa missão é pregar a cruz do Calvário, pregar a cruz vazia, o que Jesus Cristo fez. E aí, muitos de nós vamos sair daqui hoje de manhã, e a partir de amanhã nós vamos refletir nessa mensagem, sairemos daqui refletindo, e a partir de amanhã nós vamos de fato, com a nossa presença nos ambientes que Deus tem nos colocado, vamos falar dessa cruz. E aí sabe o que vai acontecer? O inimigo vai se levantar para que você não fale. Olha o que aconteceu aqui no versículo 21. Depois que Jesus Cristo falava para os seus discípulos de que precisava ir para Jerusalém e realizar aquele grande sacrifício, Pedro se levanta, no versículo 22 e 23, chama Jesus Cristo à parte, e diz que de modo algum ele passará por isso. E aí Jesus Cristo olha para Pedro e repreende Satanás, que estava usando a vida dele, dizendo que ele estava mais interessado nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. O inimigo, ele tentou impedir que Jesus Cristo fosse para a cruz através da vida de Pedro. O inimigo vai tentar impedir que você compartilhe a mensagem da cruz usando a vida de outras pessoas, dizendo que você pregar a cruz do Calvário, isso não vai fazer diferença, dizendo que você pregar o amor entre as pessoas, porque Jesus Cristo, ele proclama isso, é coisa do passado. Ir para a igreja, convidar as pessoas para a igreja, participar de um pequeno grupo, isso não vale a pena, isso é coisa que ficou lá para trás. O inimigo vai usar com certeza pessoas para tentar tirar o seu foco de pregar a cruz do Calvário. Mas assim como Jesus Cristo agiu naquele momento, nós temos que agir também. Temos que entender que o inimigo, ele é muito inteligente. Ele não é todo inteligente, mas ele é muito inteligente. E ele vai usar muitas maneiras para que você se cale. Pedro negou Jesus Cristo, mas antes de negar Jesus Cristo, Pedro negou a cruz do Calvário, pedindo para que Jesus não fosse para a cruz. E ele sabia que a remissão dos nossos pecados só viria através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas, meus irmãos, depois de Jesus dar essa lição para Pedro, ele olha novamente para os seus discípulos, no versículo 24, e diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só esse versículo, meus irmãos, tem muitos ensinamentos do Senhor para nossas vidas. Jesus Cristo, ele vem mostrando que ser cristão necessita um grande sacrifício, que as nossas igrejas, com o passar do tempo, se acomodou. Você pode ser cristão do jeito que você quiser, venha como você está e fique como você está, e aí não existe uma metanoia, não existe uma mudança na nossa mentalidade, não existe uma mudança nos nossos procedimentos. E é por isso que a igreja, que deveria estar no mundo para trazer novidade de vida para esse mundo, ela não consegue.
Porque as pessoas até vão para a igreja, até fazem parte dessa comunidade de fé, mas está mais para um clube do que uma igreja, está mais para um clube do que uma comunidade de fé que proclama domingo após domingo que Jesus Cristo voltará. E aí não existe a mudança no mundo, e aí por isso que nós começamos a pensar como é que a nossa nação, por exemplo, que daqui a um tempo será a maior nação protestante do mundo, existe tanta corrupção, existe tanta coisa errada, tanta desgraça. Interessante que, infelizmente, outras religiões entenderam isso. Porque o que mais nós falamos é que nós estamos dando o melhor para Deus. E isso até soa bonito. Não, eu estou dando o meu melhor. Eu estou dando o meu melhor. Olha, eu estou envolvido com o ministério infantil e eu vou dar o meu melhor. Eu estou envolvido com outras atividades da igreja e eu vou dar o meu melhor. Enquanto outras religiões, as pessoas que aderem a essas religiões e servem a um Deus falso, um Deus que vai levar ele para a perdição, eles entenderam tanto que eles não estão dando o seu melhor, eles estão dando a sua vida. Jesus Cristo, quando fala para os discípulos aqui sobre cruz, ele não fala para darmos o melhor, ele fala para darmos nossa vida. E infelizmente nós estamos partilhando a nossa vida. Eu dou um pouco da minha vida aqui, mas eu também tenho aquela questão lá no meu trabalho, eu tenho aquela questão na minha família, enfim. Eu usei um exemplo ontem, interessante, que eu li, não sei se essa história é verdadeira, mas estava escrita num livro, e nós falamos sobre integridade ontem no culto jovem lá da Lagoa, falando o exemplo de um homem que saiu para lanchar com uma mulher e aí decidiram não comer no local, decidiram pegar o seu lanche, 2 cachorro-quente lá, 2 hambúrgueres e levar e saírem. E aí pediu para o garçom embrulhar. Quando o garçom embrulhou, entregou, entraram no carro e saíram. Em determinado momento eles abriram o lanche e viram que dentro tinha um bolo de nota de R$100, tinha mais de, sei lá, R$5.000 lá dentro. E aí aquele homem cristão voltou para entregar, porque não era dele. E o gerente ficou impressionado e disse, olha, eu vou chamar a TV aqui, o jornal, porque ninguém faz mais isso. Você só pode ser crente. E ele falou, eu sou, mas eu não chamo o jornal não chamo a TV não, eu vou chamar. Isso tem que ser registrado, as pessoas têm que aprender. E aí ele chamou o gerente no canto e disse, não chame não, porque a mulher que eu estou, ela é casada. Ou seja, parte da minha vida eu dedico ao Senhor, mas parte da minha vida não. E quando Jesus Cristo, Ele nos chama para nos sacrificarmos, temos que entregar a vida. Sabe, meus irmãos? Continuando no versículo 24, e nós vamos encerrar no versículo 24. Jesus Cristo, Ele começa dizendo assim, se alguém quer vir após mim. Em algumas versões diz assim, se alguém quiser vir após mim. Jesus Cristo deixa claro de que a salvação é para todos. Jesus Cristo deixa claro de que todos podem ser alcançados. Não tem aquela pessoa que você conhece, que você acha que ela nunca vai aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tenha certeza que a cruz de Cristo tem um poder de curar a vida dela e ela aceitar Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo tem o poder de fazer isso na vida do homem. E aí muita gente diz que algumas pessoas são escolhidas ou não, a gente não vai entrar nesse debate teológico de anos. Mas o que eu sei é que o sangue de Jesus Cristo, Ele teve poder para me salvar. O que eu sei é que o sangue de Jesus Cristo, Ele tem poder de entrar em qualquer comunidade violenta, em qualquer comunidade corrupta e mudar aquela situação. O que eu sei é que as portas dos céus se abriram a partir do momento que Jesus Cristo subiu naquela cruz. É isso que eu sei, é isso que eu confio. E além de oferecer a salvação para todos, essa salvação só é necessária, só é possível se, meus irmãos, se nós negarmos a nós mesmos. E ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar o velho homem. Negar aquilo que constantemente tem se levantado. Negar aquele desejo da carne que muitas vezes destrói sua vida. Negar aquela forma de agir que muitas vezes demonstra uma grande corrupção.
Negar aquela forma que nós fomos criados, de uma forma totalmente distante do Senhor. Mas a partir desse momento, conhecendo Jesus Cristo, eu vou negar tudo isso que foi construído em mim, porque Jesus Cristo está fazendo morada na minha vida. Quando Jesus Cristo aponta para os seus discípulos, dizendo que Ele vai para a cruz, precisamos entender que o negar a si mesmo, muitas vezes será a nossa luta de toda a vida. Porque durante toda a vida, o inimigo vai se levantar para que seu velho homem possa reinar. E além de negar a nós mesmos, ele diz: tome sua cruz. Meus irmãos, interessante porque no contexto hoje em dia, muitas vezes negar a si mesmo e carregar a cruz, o carregar a nossa cruz, muitas vezes a gente associa a alguma coisa. Tem um amigo meu que ele, casado, recém-casado, a sogra foi morar com ele, ele dizia que a cruz dele era a sogra. Outro dizia que a cruz, um amigo meu, inclusive, há pouco tempo atrás, a gente teve um chefe que não era uma coisa muito legal, e aí ele dizia que a cruz era o chefe. E de fato, era um chefe muito chato, a cruz era meio pesada mesmo. Mas agora a minha cruz está leve, meu chefe agora é gente boa, ele está ali olhando para mim. Mas meus irmãos, carregar a cruz, naquela característica e naquele momento que Jesus falava, era que nós tínhamos que caminhar para a morte. Jesus Cristo diz: pegue sua cruz e siga-me. Pegar a cruz e seguir Jesus é entender que dia após dia nós estamos sendo apresentados à morte. Sabe uma coisa interessante? É que a igreja primitiva, até meados do século III, os irmãos que ali foram perseguidos e mortos, começando por Estevão, o primeiro mártir, eles tinham uma plena convicção de que aquele momento que eles iriam morrer, passar dessa vida para encontrar o seu Senhor, era um momento de grande vitória, porque de fato eles estavam carregando a sua cruz. Muitos de nós não temos essa perspectiva. Muitos de nós perdemos o real valor da cruz. Jesus Cristo morreu para nos purificar e nos resgatar. Ele sofreu e Ele convida eu e você a sofrermos também. Mas a nossa perspectiva não é para esse mundo, é para o próximo. Porque se aqui nós estamos sofrendo, iremos um dia para um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá lamento. Um lugar onde nós vamos contemplar dia após dia a presença do nosso Senhor. E ali sim nós vamos entender que tudo que passamos aqui fez real sentido. John Stott fala em um dos seus livros que um homem, ele viajou para a Inglaterra e lá ele entrou num local onde tinham algumas igrejas, algumas catedrais. E esse homem, ele ateu, um homem cético, ele começou a passear por aquele lugar e começou a observar algumas coisas. Ele começou a observar que vários lugares daquele condomínio com várias catedrais, várias igrejas, existia uma figura, um objeto que era comum a todas, que era a cruz. Ele percebeu que todas tinham na sua frente uma cruz. E ele entrou na maior catedral que tinha. E quando ele entrou nessa catedral, ele viu que o piso era colocado ali uma forma de cerâmica que tinha um formato de uma cruz. Ele começou a olhar a vidraçaria, né? E começou a observar que a vidraçaria também tinha várias cruzes. Que os bancos tinham várias cruzes. Ele percebeu que uma das pessoas que estavam lá, ministrando lá e cantando no coral, ele tinha uma cruz na lapela. E que uma irmã que passava recolhendo o ofertório tinha uma pulseirinha que tinha uma cruz. E esse homem começou a andar por aquele lugar e todos os lugares que ele olhava, ele via uma cruz. E aí ele comentou, quando ele voltou para os Estados Unidos com um amigo dele, ele disse: e aí, como é que foi lá o passeio na Europa? Ele disse: cara, eu aprendi muita coisa, mas uma eu não esqueço mais nunca. Que o cristianismo é uma religião
que eu posso resumir ela à cruz. Ele entendeu o valor real da cruz do Calvário. E ele entendeu porque a cruz está vazia, porque o nosso Jesus ressuscitou, porque ele sofreu e está à direita do Pai, porque ele enviou um Consolador que está em mim e você, que ele faz a igreja ser uma igreja viva e atuante, ele faz com que a igreja seja uma igreja militante. O nosso Senhor, ele sofreu muito, sim, mas ele sofreu para nos resgatar e nos levar ao lado do Pai. Em Isaías 52 e 53, a partir do versículo 13, diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e levado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mas do que os outros de qualquer lugar, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante a ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agarrássemos a ele. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é perecer, e como um que com os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo subiu na cruz do Calvário para nos resgatar. Ele subiu na cruz do Calvário para nos ressuscitar do pecado para a eterna vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que nosso Deus nos abençoe nesta manhã e que possamos sair daqui na certeza de que a cruz está vazia, mas que ela precisa ser pregada. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco de maneira extraordinária. Muito obrigado porque um dia o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. Essa cruz que está vazia e essa cruz que eu e os nossos irmãos precisamos compartilhar. Eu te agradeço, Pai, por tudo. Esteja conosco e nos dá coragem de pregarmos para sempre essa mensagem da cruz. Que o nosso Deus nos abençoe.